A Morgadinha dos Canaviais, de Júlio Diniz. Lido por Sofia Pedro. Capítulo 11. Censurável descuido tem sido o nosso em não conduzir o leitor a um dos lugares mais importantes da aldeia onde se passam os singelos episódios desta narração. Que se diria de um cicerone que, por esquecimento ou propósito, deixasse de apresentar um viajante recém-chegado a uma cidade na assembleia, clube, grêmio ou o que quer que seja, onde se reúnem as principais personagens dela, onde se compendiam as grandes questões e interesses locais, as pequenas vaidades e intrigas, as modas efêmeras, os volúveis caprichos que agitam os espíritos, onde se comenta o boato de ontem, se dão ao de hoje 1000 versões diversas e se adivinha já o de amanhã. Pois no mesmo delito incorremos nós, chegando a este 11º capítulo, sem ter guiado os leitores à venda de Damião Canada, a qual podia dizer-se o verdadeiro coração daquele organismo social. Tudo quanto na terra havia de certa representação, ali ia falar da coisa pública e também da particular. Da particular dos outros, mais do que da própria, entenda-se. Aproveitemos um resto da tarde em que a natureza, após horas continuadas de chuva e de temporal, como que procurou respirar e permitiu que o sol, já no ocaso, levantasse uma ponta do manto de nuvens que o envolvia e mandasse os raios amortecidos às cristas das serras fronteiras. Aproveitemos este intervalo de sossego para entrarmos na taverna. Tinham passado 2 dias depois do passeio ao monte que descrevemos. Henrique de Souselas teve de condescender com uma leve angina que lhe legara os rigores daquela excursão e ficou em Alvapenha, entretendo-se a escrever cartas aos amigos e a cismar numa iminente desorganização da laringe a que imaginava conduzirem-no os seus incômodos atuais. No mosteiro, nada também ocorreu que mereça narrar-se ao leitor. Deixemos, pois, por momentos os nossos conhecidos e vejamos o que dizem os frequentadores do estabelecimento de Damião Canada. Brilhante é a assembleia ali reunida. Além do proprietário, barriguda e rubicunda figura, que assim posta ao pé das pipas podia servir de tipo para a representação de um sileno, havia várias individualidades de peso nos destinos de toda a comarca. Desse primeira menção ao nosso já conhecido Bento Pertunhas, a quem as humanidades não faziam soberbo a ponto de recusar-se a entrar em comunicação social com os seus conterrâneos. Observada esta diferença, mencionemos os mais. Um era nem mais nem menos do que o Sr. Joãozinho das Perdizes, em quem já temos ouvido falar por mais do que uma vez. Era o dito Sr. Joãozinho, morgado e proprietário em uma das freguesias próximas, chamada de Pinchões. Mas propriedades e morgadia andavam-lhe tão embaraçadas em redes de demandas e de hipotecas que Deus nos acuda. Os autos que diziam respeito à Casa das Perdizes enchiam um cartório. Graças, porém, ao seu gênio despreocupado e folgazão, o Sr. Joãozinho deixava aos procuradores os cuidados judiciais. Os cuidados agrícolas aos rendeiros e feitores. Os do futuro a Deus ou ao diabo. E para si não reservava nenhuns. Prosseguia naquela vida airada que já lhe era necessidade. Frequentava as feiras, onde ia para jogar e fazer trocas de cavalos com os ciganos, e às vezes para dar e levar sovas monumentais. Nos meses de caça, a vida do morgado era perfeitamente nómada. Estendia por léguas e léguas as suas excursões venatórias, contentando-se com qualquer cama e comida de que, ordinário, participavam os cães que o acompanhavam.
Distraía-se também a conquistar os corações femininos da freguesia, calando com dinheiro algumas queixas mais acerbas e insofridas de um ou outro pai, marido ou irmão. Em todas as tavernas das freguesias vizinhas tinha contas em aberto, o que não obstava a que entrassem todas com ares de conquistador e a expendesse ali as suas opiniões absolutas com grande exibição de berros e de punhadas. Com todas estas qualidades, era o senhor Joãozinho das Perdizes um homem verdadeiramente popular entre os da sua freguesia. Movia-os no sentido que quisesse. Tudo por lá era o senhor Joãozinho. Não havia função, rixa, solenidade oficial para que ele não fosse consultado. É que a superioridade do Morgado das Perdizes não era daquelas que intimidam e acanham o povo. Ninguém hesitava em falar-lhe e em procurá-lo em casa, porque, falando e vivendo com eles, o senhor Joãozinho não constrangia ninguém. Os seus defeitos, a sua vida de feiras e de tavernas, eram outras tantas causas a popularizá-lo. Justo é, porém, que se diga que algumas boas qualidades também para isso concorriam. O senhor Joãozinho não era avarento nem soberbo. Sentado a beber e com dinheiro no bolso, não consentia que pessoa alguma, desde o mais rico proprietário até o jornaleiro mais miserável, recusasse tomar assento a seu lado. Não eram poucos os filhos, famílias que resgatara de soldado, sem a menor caução ou interesse, chegando a ficar empenhado para os livrar. E se algum desgraçado se via perseguido pela justiça, encontrava, fosse qual fosse a enormidade do crime, asilo seguro na herdade das Perdizes, que em certas épocas era um perfeito valhacoto de malfeitores. Graças, pois, a estas e análogas qualidades, era o senhor Joãozinho uma verdadeira potência eleitoral. Eis aí o homem moralmente. Pelo lado físico, suponham um sujeito de 35 anos, gordo, vermelho, de longas e encaracoladas melenas em desordem, bigode aparado e a barba quase sempre mal feita ou por fazer. Na maneira de vestir, inculcava os hábitos da vida e um certo desleixo com sua pessoa que lhe era peculiar. Trazia o colete quase sempre desapertado e com alguns botões a menos, de modo que os peitos da camisa formavam hérnia pela abertura. Entre as calças descaídas e o colete, avistava-se o cós das cerolas, no qual era jeito muito seu o enfiar a mão. Ao pescoço trazia um lenço de seda escarlate, negligentemente atado e com longas pontas flutuantes. Uma jaqueta de peles com alamares, calças de fazenda chamada pele do diabo, botas de montar e esporas constituíam o resto do vestuário. O cigarro, que quase sempre fumava até às últimas, crestara-lhe profundamente as pontas dos dedos e o canto dos lábios. O palito andava-lhe sempre atrás da orelha. A navalha de ponta na algibeira, e para qualquer parte que ia, acompanhava-o uma tumultuosa matilha de galgos, podengos e perdigueiros. Segunda e não menos importante personalidade era a do senhor Eusébio Seabra, chamado por antonomasia o brasileiro. Era um homem de 50 anos, bem figurado e sisudo, de falar compassado e com os seus quês de oráculo, frases sentenciosas e ares de proteção a todo o mundo. Saíra criança da aldeia e fora tentar a fortuna ao Brasil. Por lá esteve 40 anos e voltou o homem grave que vemos e rico. O como enriqueceu, não sei, e ninguém da terra o sabia. Veio edificar uma casa no sítio em que nascera,
Uma casa grande, de cantaria e azulejo, com 3 andares e varandas, jardim com estátuas de louça e alegretes pintados de verde e amarelo, o qual jardim tinha mais fama naquelas aldeias vizinhas do que os jardins suspensos da Babilónia. Trouxera um papagaio e uma arara, igualmente famosos, e uma botica homeopática que ele próprio manipulava. As ambições de Eusébio Seabra limitavam-se a vir a ser a primeira personagem de influência na aldeia. Para isso, principiou por fazer alguns reparos na igreja paroquial, presenteou com vestidos novos todos os santos dos altares e mandou renovar um sino que havia 12 anos tocava arrachado. Fez à sua custa a festa do Orago, chegando a mandar vir fogo preso da cidade e um aeróstato que ardeu a pouca altura do chão. Apesar, porém, de todos estes benefícios à localidade, o conselheiro Manuel Berardo, pai da Morgadinha, conquanto vivesse quase sempre em Lisboa, continuava a fazer-lhe sombra e a contrastar-lhe as ambiciosas vistas. Por isso, apesar da aparente amizade com que Seabra o acolhia e lisonjeava até, conservava por ele, no fundo, uma má vontade, um ciúme de que eram de recear, tarde ou cedo, explosões. Seabra era tão asseado quanto o senhor Joãozinho das Perdizes, descurado no seu vestir. Usava sempre de suíça irrepreensivelmente talhada em volta do queixo. Camisa muito lavada, peitos abertos e 3 grandes botões de brilhantes. No trajo combinavam-se as variegadas cores de uma ave da América. E o ouro, distribuído com profusão por todos os acessórios da sua pessoa, atestava os bons resultados dos seus 40 anos de Brasil. Passeava pela aldeia de chinelos de marroquim verde ou sapato de tapete, e era tal nele a delicadeza do andar que voltava à casa sem que uma mancha enudoasse a alvura das suas meias de algodão fino. Aos domingos e dias de festa, indignava a relva dos caminhos, calcando-a com botas de polimento. Além destes 2 e do nosso conhecido Zé Pereira, que bebia em silêncio ao pé do taverneiro, havia um padre, coadjutor da freguesia, 2 lavradores abastados e já de avançada idade, e outros que deixaremos confundidos na massa indistinta dos comparsas. No momento em que entramos, usava da palavra o brasileiro, que estava sentado à porta da taverna, na mais limpa cadeira do estabelecimento. Pois é verdade, dizia ele, fomos todos da mesma criação. O conselheiro Manuel Berardo saiu daqui para Lisboa 1 ano depois de eu ir para o Brasil. Andámos ambos na mesma escola, que era a do Padre Joaquim, ali pelo sítio da Corredora. Vossa-me-se há de estar lembrado, Sr. Luís, acrescentou dirigindo-se com a afabilidade protetora que o caracterizava a um dos lavradores. Ora estou, muito bem, era na casa em que hoje mora o Chico da Luciana. É verdade que sim, pois ali andei eu e o conselheiro e aquele ratão do Vicente, ervanário, que era já rapaz taludo. Lembra-me como se fosse hoje de quando jogávamos todos 3 a pedra no terreiro da Corredora. Olha lá, hein? Diziam 2 lavradores com um sorriso cortesão nos lábios. Então com que o senhor Seabra também jogava a pedra. Ora, como um homem. Eu fui levadinho da breca. Boa sova levei da minha mãe por causa de umas calças novas que rompi. Ora, vedes, diziam os outros. Ai, tempos, tempos, disse suspirando o brasileiro. Quem havia de dizer, então, ao que Vossa Senhoria e o conselheiro tinham de chegar? Notou lisonjeiramente o senhor Bento Pertunhas.
Eu sim, respondeu com toda a sua modéstia o brasileiro. A que cheguei eu? Comi candeias acesas pelo Brasil para arranjar um bocado de pão para o resto da vida. Com isso me contento. Mais, sou um pobre diabo que ninguém conhece, um homem ignorante, sem princípios. Ele é outra coisa. Oh, não é tanto assim, insistiu Pertunhas. Todos sabem que Vossa Senhoria, se quisesse... Olhe, meu caro amigo, eu conheço-me. Se tivesse o juízo de muitos que por aí vejo figurando, então havia de me ver na brecha. Porque não é por me gabar, mas não tenho por menos do que muitos deles. Ora, pois não, não, disseram os lavradores, Pertunhas e o padre. Há alguns que até ministros têm sido. Por essa estou eu. O conselheiro mesmo, resmungou o padre, fundando uma pitada jesuítica. Sim, aqui para nós... Tanto não digo, continuou o brasileiro mais jesuiticamente ainda. O conselheiro, vamos, faça-lhe justiça. Eu não quero dizer que ele seja uma coisa por aí além. Sim, que diabo tem ele feito afinal? Mas não é dos piores, não é dos piores. Faça-se-lhe justiça. Não é homem de grandes talentos, isso não. Nem mesmo de grande fundo. Sim, devemos confessar que esta é a verdade. Mas, enfim, vamos andando. Cada um faz o que pode. Concluiu o brasileiro depois de ter feito justiça ao conselheiro. No que ele tem andado mal é em prometer mais do que pode fazer. Há quantos anos nos anda a falar na estrada e até hoje ainda nem palmo dela, opinou Pertunhas. Meu amigo, engana meninos e chupa-lhe o pão. Diz o ditado, ponderou o brasileiro. A falar a verdade, disse um dos lavradores. Com a influência que ele tem, podia... Ora, adeus, palanfrório, atalhou o padre. Bem me fio eu na influência do conselheiro. Respondeu o brasileiro, agradado do ceticismo do padre, e acrescentou com um sorriso velhaco. Não, ele diz que fala com os ministros, que tal, que sim senhores, que domina o partido, enfim, ele lá o sabe. Para mim é aquele bem de carrinho. Eu não sei, concluiu com um requinte de velhacaria o brasileiro. Pois eu cá, disse o senhor Joãozinho, que estivera bebendo em silêncio e descarregou um murro na banca que fez tilintar os copos. Eu cá já disse, se os tais homens das bandeirolas me tornam a passar por as terras, sempre lhes meço as costas com um marmeleiro que lá tenho e que já me serviu para varrer a feira de Santo Estevão. Uns mariolas! E como para desafogar o peso da sua amabilidade, despediu um pontapé a um podengo que se lhe viera roçar por as pernas e fê-lo sair ganindo. Dizem que vão principiar outra vez com os trabalhos das estradas, informou o taverneiro, enchendo de novo o copo ao senhor Joãozinho. Pois que vejam no que se metem. Cautalinha comigo, resmungou este. Faço como daquela vez em que eu e a minha gente queimámos toda a papelada da Câmara e do escrivão da Fazenda. Agora, no inverno, é que eles hão de principiar com os trabalhos, sempre a safia em boa, disse encolhendo os ombros mestre Pertunhas. Vossa Mecê é que está a ler, veio-lhe à mão o brasileiro. Então não sabe que as eleições são em fevereiro. Ai, é verdade, não me tinha lembrado disso, exclamou o padre. Também não sei como será desta vez essa história das eleições, acudiu o senhor Joãozinho.
Cá eu e a minha gente ainda estamos a ver no que param as coisas. Eu já não estou para ser logrado. Até agora tenho dado ao conselheiro a freguesia em peso sem pedir nada. Ou, se pedi, foi o mesmo que não pedisse. Vou curar-me de tolo. Agora sempre havemos de entrar aí nos ajustes. Se o homem não estiver cá por umas contas, não anda ao filho do meu pai. Ora, adeus, disse o padre cura. O conselheiro tem artes para o levar. A mim? Está enganado. Não querendo eu? Então você não me conhece. Eu emberrando sou como um borrego teimoso. Quando se bala em estradas já estou a tremer, disse um dos lavradores. O que elas vêm cá fazer é cortar-nos os campos e afinal não sei para que é que servem. Isso não é assim, atalhou o brasileiro tomando uns ares catedráticos cheios de gravidade. Vosso Messê é ignorante e por isso é que fala desse modo. Eu digo, tartamudeou intimidado o lavrador. Pois sim, mas não deve meter-se a falar em coisas que não entende. As estradas não servem para nada. As estradas são meios de comunicação e facilitam o tráfego comercial e aumentam, por conseguinte, a riqueza das nações. Porque o trabalho representa um capital. Sim, senhores, mas um capital, sim, um capital morto, quero dizer, um capital que não vive. Quero dizer, sim, suponhamos, o crédito, por exemplo. O crédito? Sim, aí está o crédito. Pois, que é o crédito? O crédito é o crédito? Depende de muitas coisas. Por outra, suponhamos, se nós não tivéssemos estradas, uma suposição. Partamos de um princípio. A produção excede o consumo. Quero mesmo que o consumo exceda a produção. Sim, quero mesmo isso. Muito bem. Daí que resulta, está claro que um desequilíbrio. E depois, boas noites. Não havendo estradas, aí está que se diz por aí que a livre exportação, que tal, que sim senhores, mais isto, mais aquilo. Pois não é assim. É preciso que se atenda também às condições económicas dos povos. Sim, eu digo, o comércio deve ser livre. Muito bem, em termos já se sabe, mas o comércio livre, a livre troca, entendamo-nos, é preciso clareza de ideias. Quando eu digo que, ora, suponhamos que não havia estradas. Os transportes eram mais difíceis e, portanto, mais caros. E se, além disso, os géneros fossem escassos e... Diz vosso Messê para que servem as estradas? Ora, diga-me uma coisa, Sr. Manuel. Suponhamos que os impostos indiretos, não precisamos de ir mais longe, os impostos indiretos. Sempre queria que me dissesse o que havia de fazer. Impostos? Deus me livre deles, murmurou o lavrador, cujos instintos trepidaram à palavra impostos. Isso também não é assim, Deus me livre. Não se diz Deus me livre, porque a riqueza, sim, a riqueza não está na terra. Isto é, a riqueza está na terra, mas é preciso capital para a exploração. Percebe? Ou suponhamos, por exemplo, não, vamos cá por outro lado. Há um déficit num orçamento, desde o preço das inscrições, ora bem, mas suponhamos que há boas estradas, etc. A riqueza tende a aumentar enfim, lá que as estradas são úteis, isso é que não tem questão. Toda esta lenga-lenga económica foi escutada pelo auditório com profunda atenção. O brasileiro, assinante e leitor infalível de vários periódicos políticos, conseguira, à força de leitura, fixar na memória certas frases do artigo de fundo
e acabara por convencer-se de que possuía grandes noções de ciência política. Em ocasiões como esta, dava uma sacudidela ao intelecto e aquelas frases, como os variados objetos do interior de um caleidoscópio, tomavam uma disposição tal ou qual, mais ou menos regular, e assim lhe saía uma dissertação como essa que viram. Em permanente indigestão económica vivia este portento. A doença não é das mais raras entre políticos. O senhor Joãozinho das Perdizes abriu desmesurada e ruidosamente a boca depois do discurso do brasileiro e disse: Eu cá por mim não sei dessas coisas. Não me dava das estradas para poder ir à feira de Penafiel com menos trabalho. Mas já disse que não me venham mexer na quinta, porque então têm que ver. Pois está arriscado a isso, disse o brasileiro. Veremos. Depois não se queixem. Temos a história da papelada outra vez. Houve a ideia de levar a estrada pela corredora fora, depois de tomar à esquerda pelo Castro e vir direito à Palhoça. Não tinha cruzes nem cunhos. Ia-me parte da propriedade. Também não gosta. Diga-me isso, berrou o senhor Joãozinho. Não é não gostar. É que o traçado era péssimo. Não sei porquê. Só a expropriação da minha quinta porque preço não lhes ficava. Eles, para estes casos, lá têm umas leis a seu modo, notou o padre cura. E por onde há de ir então a estrada? O outro traçado que eu aconselhei ao engenheiro parte da herdade do capitão Moro, faz um viaduto nos Lameiros, atravessa o Pinhal do Cônego, passa o rio numa ponte e... Oh, com os diabos, o que aí vai? Não é tanto como parece. Sendo as obras bem dirigidas, até aos Lameiros só tem a deitar abaixo a casa e o quintal do Ervanário. Deitar abaixo a casa do Ervanário? O pobre diabo rebenta de paixão se tal fazem. Disse com certa comiseração o senhor Joãozinho das Perdizes, que tinha por o Ervanário uma sincera afeição e respeito, nele excepcional, desde que lhe atribuía a cura de um tifo que o tivera às portas da morte e de que o velho, dizia ele, o salvara com uns cozimentos somente dele sabidos. Ora, Deus! Antes disso morre o homem de doidice. Está maluco de todo, redarguiu o brasileiro. Também está um bom mágico, está, notou o padre. Quer não, que sabe mais do que todos os médicos, acudiu o senhor Joãozinho das Perdizes. A mim me livrou de uma maligna. Oh, que excomungada! E principiou a fazer a história da sua doença. Os lavradores concordaram em que o homem era sabedor, mas atribuíam-lhe mais misteriosa ciência do que a da medicina. Pois é, afinal, por onde deve ir a estrada, continuou o brasileiro. Tinham ainda o campo dos brejos do conselheiro, mas nisso não se fala, já se sabe. Ora, pois está a ver, concordou o padre. E o conselheiro nos há de opor à expropriação da casa do herbanário, porque pelos modos eles não andam muito correntes, lembrou um lavrador. É verdade, porque seria aquilo? Perguntou o outro. Eles em tempo eram muito um do outro, e são até aparentados, explicou o brasileiro. E o velho ainda hoje é tratado com familiaridade pela gente do mosteiro. Mas julgo que o homem, com aquele gênio esquisito que tem, disse algumas verdades ao conselheiro por ocasião de umas eleições, quando ele pôs as autoridades a trabalhar para si, e o velho entendia que as coisas não iam bem assim. Pois, com os diabos, um Vicente Hervanário vale mais do que 20 conselheiros e toda a família, exclamou o senhor Joãozinho batendo outra punhada. E queira ele que o tal senhor não põe mais o pé nas câmaras mandado cá pela terra. Eu gosto de os ouvir, disse o padre. Falam assim, mas em chegando a ocasião vão todos votar nele como carneiros.
O brasileiro encolheu os ombros e sorriu, como confirmando o dito. Pois havemos de ver o que será, berrou o senhor Joãozinho. Isso é consoante cá umas coisas. A falar verdade, disse o Pertunhas, não tem pago muito bem ao círculo o nomeá-lo há tantos anos seu deputado. Só essa teima agora em querer obrigar o povo a enterrar-se no cemitério. Está a falar verdade, disse um lavrador. Quero ver se lá me hão de enterrar a mim, disse ameaçadoramente o senhor Joãozinho, como se esperasse, ainda depois da morte, impor as suas vontades à força de murros e de pragas. Deram-lhe para dizer que fazia mal enterrar nas igrejas. É a moda e acabou-se. Antes enterrava-se lá toda a gente e não havia mais doenças do que agora. Isto dizia o padre. Os romanos tinham as suas catacumbas, ponderou o mestre da latinidade, forçando as suas reminiscências romanas. Vamos, ponderou o brasileiro, como quem vira pretexto de fazer novo discurso e como um homem que punha acima dos despeitos a verdade científica. O enterrar nas igrejas é anti-higiênico, porque os químicos sabem que o ar que não é puro é mau para a saúde pública. Ora, os cadáveres em putrefação produzem os vapores que corrompem o ar. Há uns insetozinhos invisíveis que a gente respira e vão para a massa do sangue e corrompem-na. E o resultado é a febre, porque a febre são os humores a ferver, como o vinho no lagar, e se saem, muito que bem. E se não saem, ficam retidos e azedam o corpo todo. A teoria fisiológica patológica foi recebida com atenção igual à que merecera a económica. Tudo isso será assim, disse o padre. Mas o conselheiro faz aquilo por instigações das lojas maçónicas e dos padreiros livres. Pois ele será também, disse um dos lavradores, arregalando os olhos assustados. Ora, que dúvida, pois aquela gentinha é toda da Xúcia. Corja, respondeu o senhor Joãozinho. O brasileiro, que se filiara no Brasil na maçonaria, fez um discurso sobre os fins da sociedade que ninguém entendeu. Vendo, porém, que não calavam nos ânimos aquelas doutrinas, mudou repentinamente de rumo. Ele não será maçom, disse daí a momentos o padre. Mas é ver o que ele tem defendido nas câmaras. Queria roubar às irmandades e às freiras os bens que elas possuem. Apeteceu-lhe o exemplo do cunhado, que se encheu com a compra do mosteiro. Queria acabar com o santo sacramento do matrimónio. Queria que cada qual seguisse a religião que muito bem lhe parecesse. Vejam que cristão aquele. Estas novidades abalaram os lavradores, que formularam algumas palavras de censura. E também falou para acabar com os morgados e com os vínculos. A falar a verdade, os vínculos, murmurou o senhor Joãozinho, que por vezes tropeçara nas disposições da antiga lei vincular ao caminhar na estrada da dissipação. Porém, recordando-se de um irmão que tinha, casado e pai de muitos filhos, que mal conseguia sustentar à custa de muito trabalho, a ideia da abolição dos morgados não lhe sorriu e exclamou com nova punhada. Acabem lá com os morgados quando quiserem, que o que eu lhes digo é que tem de se haver comigo quem quiser tirar-me um palmo de terra. O padre cura continuou a tratar pouco cristamente o conselheiro. O pai de Madalena militara sempre, como já dissemos, nas fileiras do partido mais liberal, e por isso era-lhe em geral pouco afeiçoada a maioria do clero, que entre nós não esposa ardentemente aquelas ideias. No princípio da sua carreira parlamentar, cedendo ao impulso do entusiasmo juvenil, o conselheiro desenrolara desassombradamente a bandeira do Partido Progressista e pronunciara os mais absolutos artigos daquele credo político. Liberdade era então o seu mote favorito. A liberdade do comércio, do ensino,
da imprensa e dos cultos, as reformas consequentes nos códigos, a desamortização e desvinculação da propriedade, tudo advogara com entusiasmo no tempo em que estas palavras soavam ainda como heresias aos ouvidos habituados à letra de outro catecismo. Com o tempo arrefeceu, porém, esse entusiasmo. Dissipou-se-lhe com o fogo da mocidade. Conquanto liberal ainda de convicção, ensinou-lhe a política prática a reboçar em fórmulas mais ordeiras os seus princípios doutrinários, a contemporizar e até, quando as conveniências, infelizmente nem sempre as públicas, o pediam, a dar alguns passos de retrocesso e a transigir com o partido oposto. Se o fizessem ministro, não se arrojaria a transformar em projeto de lei nenhuma daquelas medidas por que pugnara nos seus primeiros discursos e que tantas malcrenças lhe acarretaram então. Já atrás dissemos que o conselheiro era, atualmente, um espírito pouco apaixonado do ideal. Respirava a atmosfera de desilusão e de ceticismo em que nas grandes cidades se vive. Era um perfeito homem de corte. Tratava cordialmente os seus adversários políticos, pedindo deles mercês e empregos para afilhados. Fulminava-os às vezes da tribuna e depois apertava-lhes a mão nos corredores das câmaras e nas praças. Se o julgava vantajoso, pronunciava ainda uma daquelas frases sonoras, uma daquelas simpáticas divisas de política avançada que no princípio da sua carreira adotara com sinceridade. Mas não tinha já aos princípios o amor preciso para cair, abraçado neles, dos degraus do poder, se algum dia o chegasse a subir. Por isso, os soldados rasos de seu partido, os políticos em abstrato, únicos para quem a política é sempre ideal e lógica, o taxavam de frouxo e tíbio. E de gazeta na mão, havia muito que lhe ditavam, do obscuro canto do país em que viviam, a estrada direita de que ele, porém, a cada passo se desviava. Apesar disso, o Partido Conservador e o Reacionário, julgando-o por os seus primeiros discursos, continuavam, de boa ou má fé, a coimá-lo de ímpio, de republicano e de pedreiro livre. O brasileiro entrou em dissertação a respeito de todas as medidas políticas a que se aludira. Segundo o costume, ninguém o entendeu. E a ele, no mais enredado da sua meada oratória, quando o som de um tropear de cavalos o interrompeu. Mestre Bento, que fora espreitar à porta, voltou-se exclamando: "Ele aí vem o conselheiro!" Todos se levantaram, pressurosos para correrem à porta. O que mais de má vontade o fez foi ainda assim o brasileiro. Dentro em pouco todos se descobriam. Parava à porta o conselheiro, que montava um soberbo cavalo branco, e ao lado dele Ângelo, num pequeno baio de formas elegantes e olhar vivo. O conselheiro cortejou com afabilidade palaciana os seus amigos e patrícios, dizendo a cada um uma frase lisonjeira que dissipou quase todo o efeito da conversa que descrevemos. Depois, fazendo sinal ao filho de que podia seguir para casa, dispôs-se para entrar na venda.